Você já viu esse vídeo? A gente foi presenteado por Deus. Mas na real, você sabe qual que é a história por trás disso? Eu sou o Rick e aqui no meu canal eu conto histórias de futebol. Vamos relembrar essa declaração e qual que é a história por trás dessa declaração do então dirigente do Corinthians em 2015. E olha, já vou te adiantando uma coisa, ele não tava tão errado assim não, tá? Vamos entender isso aí. O ano era 2015, o Corinthians tinha vencido Libertadores e Mundial 3 anos antes, era o time do momento no futebol brasileiro. Aí chegamos na Libertadores, onde o Corinthians pegou um grupo extremamente embaçado, era com certeza o grupo da morte. Além do Danúbio do Uruguai, que... pô, só por ser um time uruguaio já dá um certo trabalho, tinha também o San Lorenzo, que era o atual campeão da Libertadores, e o São Paulo. Sim, tivemos clássico majestoso na fase de grupos da Libertadores de 2015. E o Corinthians já estreou vencendo o São Paulo por 2-0. Jadson faz o passe, um bom passe, olha o Elias tocando de primeira! Arrumou, limpou, pé esquerdo, bateu pro gol! O Timão fazia ótima campanha e chegou na última rodada da fase de grupos invicto. Tinha só empatado uma partida contra o São Lourenço e foi para o último jogo contra o São Paulo no Morumbi, podendo desclassificar o São Paulo e ainda brigando para terminar com uma melhor campanha da primeira fase. Mas aí o Timão perdeu por 2-0, o São Paulo conseguiu se classificar, mas ainda assim o Corinthians passou, não como a melhor campanha da primeira fase, mas como o melhor time do grupo, passou em primeiro. E aí com essa derrota somada aos outros resultados dos outros grupos, o Corinthians acabou terminando com a quarta melhor campanha. E por que isso é importante? Porque hoje estamos acostumados com sorteios, mas na época era assim, os 8 principais times, né, os que ficavam em primeiro, pegavam os que ficavam em segundo e tinha meio que um negócio intercalado, o melhor dos primeiros pegava o pior dos segundos. O segundo melhor dos primeiros pegava o segundo pior dos segundos. Ou seja, o melhor time, a melhor campanha, pegava a 16ª campanha. A segunda campanha pegava a 15ª. E por aí a gente ia vendo os chaveamentos das oitavas de final. Sendo assim, se o Corinthians tivesse ficado em primeiro com a melhor campanha, ele pegaria o 16º, que foi o River Plate. Olha só a pedreira. E quem acabou pegando o River Plate foi o Boca Juniors, que terminou com a melhor campanha. Tivemos clássico argentino nas oitavas. Se ficasse em segundo, o Corinthians pegaria o Universitário de Sucre, que ficou em 15º. Um time fraco, né? Mas Sucre, altitude de 2.800 metros. Então, pô, qualquer time fraco na altitude é um adversário pesado. E se o Timão ficasse em terceiro, pegaria o 14º, que foi o Atlético Mineiro. Aí seria um confronto difícil, né? Um confronto brasileiro. E como o Corinthians ficou em quarto, pegou o 13º, o Guarani do Paraguai, que não tem a tradição do River Plate, que não tem a altitude do Universitário de Sucre e que não é brasileiro como o Atlético Mineiro. E foi aí que surgiu a declaração. Antes do jogo de ida contra o Guarani no Paraguai, o então diretor do Corinthians, Sérgio Janiquian, soltou esta declaração lendária. A gente teve a felicidade, né? Não vamos negar, a gente foi presenteado por Deus, vamos dizer assim, com essas oitavas. Um jogo não é tão complicado, não é nenhum time brasileiro, não é nenhum grande expoente da Argentina. Então, se o Corinthians naquela época recebeu um presente de Deus, espero poder receber um presente de você aí que tá me assistindo e não é inscrito no meu canal. Pô, dá uma moralzinha aí, se inscreve no canal, me dá esse presente de ter a sua presença aqui no meu canal para trocar ideia de futebol, e deixa o like também, tá? A gente traz conteúdo de futebol todos os dias. Inclusive, só um adendo, eu quero saber a opinião de vocês, deixa um comentário aí. Eu, depois que fiz essa pesquisa e descobri o porquê da declaração dele, que não tinha River, não tinha altitude, não tinha Atlético Mineiro, faz até um certo sentido isso que ele falou, né? Comenta aí se vocês não entendem um pouco agora o lado do Sérgio Janiquian. Mas se virou meme, teve um motivo, né? O Corinthians na ida, logo após essa declaração dele, tomou de 2-0 do Guarani, um resultado pesado. O Corinthians jogou muito mal essa partida. E o cenário para o jogo de volta era bem delicado, porque assim, o Corinthians tinha capacidade de fazer 2 gols de diferença, afinal aquele time seria campeão brasileiro de 2015, era um time sensacional, um dos times mais bonitos de se ver jogar, montado pelo Tite.
Mas tinha uma questão ali, naquela época existia ainda a regra do gol fora. O Corinthians não marcou nenhum gol no Paraguai, saiu com 2-0 nas costas, e se o Guarani aprontasse ali numa escapadinha e fizesse um gol, o Corinthians precisaria fazer 3 de diferença. Então tinha essa questão. E o Corinthians martelou, jogou muito bem até o jogo de volta, criou chances, mas não conseguia fazer gols de maneira alguma, e aí contou com 2 expulsões, né? O Jadson e o Fábio Santos, ficou com 9 em campo, aí acabou as forças, e no finalzinho da partida ainda tomou o castigo, né? O gol do Fernando Fernandes, que deu a vitória para o Guarani do Paraguai, a eliminação óbvia para o Corinthians, que já não conseguiria se classificar nem com empate, e também tirou a invencibilidade do time na arena, que estava prestes a completar um ano. A invencibilidade caiu. Mas depois da tragédia, o diretor virou meme. Por quê? Porque é igual apelido, né? Quando a gente não aceita, aí que pega. E ele não aceitou bem quando ele foi questionado sobre a declaração que ele deu lá antes da partida de ida contra o Guarani. Você deu uma entrevista para a Fox e deu graças a Deus que não pegou argentinos e brasileiros, e comemorou o fato de ter pegado o Guarani. Você tem isso gravado? Essas palavras, eu falei, estou dando graças a Deus de não ter pego argentino ou brasileiro. Você tem isso gravado? Eu não sou da Fox. Não, então toma cuidado com o que você está falando. Eu não dei graças a Deus, eu respeito todos os adversários. A gente teve a felicidade, né? Não vamos negar, a gente foi presenteado por Deus. Pouco tempo depois ele acabou sendo demitido, ele durou 3 meses apenas no cargo, ele que não tinha experiência com o futebol, acabou sendo demitido e deixou pra gente essa lembrança muito divertida desse meme absurdo, esse presente de Deus que o Corinthians recebeu, o Guarani do Paraguai. Mas é isso aí, rapaziada, você tá comigo até agora? Meu canal é novo, se inscreve aí, pô, a gente traz conteúdo de futebol todos os dias, deixa o like também, pega esse vídeo, manda pros seus amigos corintianos, fala, ó, vamos relembrar aí, vamos sofrer, e manda pros seus grupos de amigos aí pra zoar o Corinthians, falar, ó, isso aí, ó, quando vocês ainda jogavam Libertadores, enfim, espalha o link aí pra gente chegar pra mais pessoas e trazer mais gente aqui pra trocar essa ideia de futebol com a gente todos os dias. Demorou, rapaziada? Deixa um comentário aqui, uma sugestão de um tema pra gente trazer a história aí nesse quadro Histórias da Bola. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Falou, rapaziada!